Obrigado pelo convite, né, a comissão organizadora, Marcelo, Marconi. Me pediram para falar sobre por que e quando indicar o Crosslink. Então, aparentemente parecia, né, antes de mais nada, não tenho interesse financeiro nada que eu vou falar. Então, parecia ser um tema bem tranquilo, né, não vejo muita coisa sobre falar por isso, mas eu vi que tem vários fatos que hoje precisam mais esclarecimento. Então, a começar, né, eu fui olhar na literatura, o ceratocone já é descrito desde 1736, então são mais de 250 anos que já se fala em ceratocone. Durante 200, quase 230, 240 anos, apareceram 740, 750 artigos, até 1994. Mas aí, nos últimos 20 anos, a coisa multiplicou, né? O assunto passou a ter um interesse maior, né? Tudo que se refere a ceratocone, ectasia, né? Triplicou, multiplicou consideravelmente o número de artigos. Então, hoje a gente tem, na literatura, mais de 5 mil artigos com esse assunto. O que falta são alguns dados. Vocês vão ver que, apesar de toda essa informação, a gente tem muito pouco a respeito de etiologia. Então, a gente sabe que ela é provavelmente multifatorial. A gente não sabe o papel da genética, a gente sabe o papel ambiental, todos esses fatores ainda a gente não consegue determinar o que cada um vai ocasionar na córnea do paciente. Então, a gente ainda tem questões a respeito da prevalência. Então, a prevalência clássica é de 1 para 2 mil pacientes, mas a gente sabe que determinados serviços aí pode ser muito maior, né, 1 para cada 500 pacientes, provavelmente. E, principalmente, critério diagnóstico. Então, às vezes, o que é ceratocone para um médico, um serviço, não é para o outro. Então, precisa estabelecer melhor esses critérios. Então, por que Crosslink? Então, na verdade, provavelmente porque a gente está falando de uma doença progressiva. Então, a ectasia é uma doença progressiva. Então, progride a maior parte dos pacientes, é claro que de maneira significativa no número menor, mas todos os pacientes, em geral, têm algum tipo de progressão. A progressão passa a ser significativa porque 15% desses pacientes vão para transplante. E vocês vão ver que transplante não é a melhor solução. Então, a gente tem uma doença progressiva, essa doença progride e leva a um astigmatismo irregular, pode levar a opacidades corneanas e, obviamente, uma redução da acuidade visual desses pacientes. E o pior de tudo é que são pacientes jovens, então são pacientes economicamente ativos, pacientes que têm uma expectativa de vida muito longa e que estão com um déficit visual importante. Então, hoje, na literatura, a gente tem uma média de idade de 9, 10 anos até 28 anos, em média, de aparecimento do ceratocone. E existem casos extremos. Então, esse é um trabalho publicado esse ano, um paciente de 4 anos de idade, paciente, você vê que ceratometrias elevadas, 47, 49, com sinais de evolução. Esse paciente foi submetido a Crosslink e evoluiu muito bem, sem progressão depois. Então, a gente tem uma doença progressiva, e aí vem a pergunta, será que ela se comporta diferente de acordo com a idade do paciente? Então, mais uma vez, são poucos os trabalhos relacionados a isso. A gente tem um trabalho publicado na American Journal de 2012, que avaliou a severidade e a progressão de acordo com a faixa etária do paciente. Eles dividiram em 2 grandes grupos, um com menos de 15 anos e um com mais de 27 anos, e acompanharam durante 2 anos. E as observações deles foram que os pacientes mais jovens, ou seja, aquelas crianças de 15 anos ou menos, eles apresentavam ceratocone uma severidade maior, em comparação aos mais velhos. Enquanto à progressão da doença, então, o que eles observaram é que todos progridem, né, independente da idade. Então, todos os pacientes com ceratocone, mais de 80% desses pacientes vão progredir. Agora, a diferença está na evolução. Então, vocês vão ter uma progressão muito maior, muito mais significativa nas crianças. Então, eles observaram cá máximo uma mudança de quase 2 dioptrias nesse grupo com menos de 15 anos, comparado a menos de meia dioptria no grupo com mais de 27 anos. Então, a diferença está na velocidade de progressão. E será que só isso que importa? Não, então, claro que não. A gente está falando de paciente jovem, então o paciente jovem tem uma qualidade de vida que começa a ser comprometida. Então, já existem diversos trabalhos mostrando um comprometimento da qualidade de vida desses pacientes jovens. Então, a maior parte relata danos do ponto de vista físico, emocional e social para todos esses pacientes com ceratocone. E aí alguém pode falar, não, então vamos resolver com transplante de córnea. Então, o transplante de córnea provavelmente vai resolver. O paciente tem uma péssima qualidade visual, está insatisfeito com a visão dele, então vamos fazer um transplante. Será que isso resolve? Então, esse trabalho foi feito no Wills, então, um grupo há muitos anos, bem tradicional na cirurgia de transplante de córnea, são excelentes cirurgiões, e que mostraram que não, o paciente não melhora. Então, apesar de ter feito o transplante de córnea, esses pacientes continuam sofrendo, a qualidade visual não é boa, eles continuam com as aberrações, com altas ametropias, e continuam se queixando da qualidade visual, apesar de um transplante com bom resultado, de 20/30, 20/40. Então, a gente quer evitar esse paciente chegar até lá. E vamos esquecer o paciente pensar do ponto de vista econômico. Será que esse paciente com ceratocone hoje tem um impacto, tem um ônus econômico para o sistema de saúde? Tem. Então, isso aí já foi feito, os Estados Unidos é muito mais preocupado com isso do que a gente. Então, isso aí já foi pesquisado lá. Eles basearam no paciente de 40 anos, com segmento de 37 anos, partindo do pressuposto que esse paciente só faria uma cirurgia. A gente sabe que o paciente com ceratocone, ele é um paciente jovem, um paciente transplantado, um transplante raramente passa de 30 anos, a chance de passar de 30 anos é menos de 5%. Então, provavelmente, esse paciente vai para um segundo transplante, dependendo da faixa etária, e se for feito um transplante penetrante.
Então, o custo anual, acima de um padrão, seria de $653 por paciente, chegando a um total de 24. O americano não tem o hábito de fazer implante anel de Ferrari, então eles nem consideraram se fosse feito durante esse período algum implante. Então, a conclusão é óbvia, existe um impacto significativo no sistema de saúde dos pacientes hoje tratados com ceratocone. Então, tudo isso justifica buscar alguma coisa para evitar a progressão. Então, o problema é de tratar uma doença que a gente desconhece a etiologia, ou uma etiologia ainda desconhecida. Então, a gente sabe que é provavelmente multifatorial. Então, será que mudar a genética? Isso a gente não consegue. Então, apareceu um médico, claro, todo mundo conhece, Tel Seiler. Então, o que ele fez? Foi simples, ele só precisou observar. Ele viu que 2 grupos de pacientes apresentavam córneas mais rígidas, ou seja, tinham menor prevalência de ceratocone. Eram pacientes diabéticos e pacientes idosos. Aí ele fez uma visita no dentista e parece que ele associou tudo e desenvolveu o que a gente conhece como crosslink. E o que tem hoje de crosslink, né, na literatura que consegue comprovar a eficácia disso? Então, esse ano saiu no Cochrane uma revisão. Eles fizeram um estudo de 670 artigos que eles encontraram relacionados a crosslink. Vocês vão ver que eu marquei só 3 estudos, ou seja, 670, você tira 3 estudos que têm realmente um impacto. Ou seja, são estudos dentro de um padrão metodológico ideal, ou seja, são clinical trials. Então, tudo que a gente tem hoje de crosslink para passar para o nosso paciente é baseado em 225 olhos. Então, isso é o que a literatura tem. Então, é uma literatura, apesar de extensiva, muito pobre ainda. Mas ela mostrou que o crosslink é superior ao grupo controle. Então, o clinical trials dele é um olho recebe crosslink, o outro olho só acompanhado randomizadamente. Isso é o ideal. Então, isso foi feito em 3 trabalhos. E o crosslink foi superior em relação ao K-máximo. E será que existe alguma outra evidência? Será que tem alguma outra coisa que funcionaria para evitar a progressão? E a literatura mostra que não, né? Então, quem está falando hoje de anel para evitar a progressão, né, não tem embasamento científico nenhum. Então, a literatura não tem respaldo para isso. Então, não existe nenhum estudo, nenhum clinical trials bem feito relacionando anel com progressão. Então, hoje a literatura é bem severa em falar que o anel não é, isoladamente, ter alguma ação, né, sobre a evolução da doença. E aí vem a pergunta, será que, após o crosslink, o primeiro estudo de Tel Seiler foi publicado em 2003 no American Journal, será que desde que começaram a ser feitos estudos, mudou alguma coisa em relação à prevalência, a chance de transplante para os pacientes submetidos a crosslink? Será que diminuiu o número de transplante de córnea em pacientes com ceratocone? Então, se existe um estudo publicado nesse sentido, foi publicado esse ano no Córnea. Então, eles investigaram a influência do crosslink na incidência de transplante em pacientes com ceratocone. Então, o que eles fizeram? Então, eles pegaram o período 1, que era um período antes da introdução do crosslink no serviço deles, e eles observaram que dos 137 transplantes que eles fizeram, 40% deles eram pacientes com ceratocone. E eles começaram o crosslink. Aí, durante os anos, eles fizeram um levantamento ao final de... quantos anos? 10 anos, quase. Então, 231 olhos, 11% só. Ou seja, o crosslink funcionou no serviço deles. Então, depois de tantos anos usando o crosslink, o número de pacientes com ceratocone submetidos a transplante caiu de maneira significativa. Mas esse é o único estudo hoje. Então, em relação ao porquê do crosslink, eu tentei dar algumas explicações. Agora vem o mais difícil, que é quando indicar. Então, quando indicar, existe um problema muito sério, que é a definição de progressão. Então, hoje a gente tem uma dificuldade enorme na literatura em definir o que é progressão para um médico e o que não é para o outro. Então, o que precisa mudar é a forma como a gente define progressão. Então, isso é o que falta na literatura. Então, esse é o primeiro trabalho de Tel Seiler. Então, um trabalho que deu origem a tudo, trabalho de 2003 no American Journal, e desde esse trabalho já está tudo errado. Então, é um trabalho que não tem uma documentação topográfica da evolução dos pacientes. Ele apresentou um trabalho, que a única coisa que ele botou na metodologia é que tinha topografia seriada documentada, mas ele não falou de quantas dioptrias tinha melhorado, piorado. Então, ele pegou os pacientes e fez o crosslink. E na hora que você olha a tabela desses pacientes, você vê que só 12 pacientes no total, ou seja, metade deles é que tinham progressão, a outra metade não tinha evolução nenhuma da doença. E mesmo assim foram submetidos a crosslink. Então, se você pegar vários trabalhos, esse aqui é um trabalho também no grupo alemão, de 2015 agora, talvez isso é a maior parte do que a gente considera hoje evolução, pacientes que têm um aumento ceratométrico central, no K-máximo maior que 1 dioptria, durante 6 a 12 meses. Aí, se você pegar outro trabalho, esse é um trabalho de um grupo americano, publicado em 2010, eles colocam maior ou igual a 1 dioptria, aqui eles já colocam o astigmatismo manifesto e colocam equivalente esférico. Mudanças no equivalente esférico são consideradas sinais de progressão. Então, você vê que cada um tem... Esse é um trabalho de inglês, então, um grupo da Inglaterra, eles colocaram perda de linha de visão como critério de redução, de progressão. Então, e mesma coisa, aqui de 0,75. Então, se você olhar na literatura, são as mais diversas valores para a progressão. Esse é um trabalho do Visguerra, um italiano, junto com um grupo suíço. Então, aqui o K-máximo dele considerou a progressão maior que 1,5, um astigmatismo de um aumento maior de 3 dioptrias.
e o equivalente esférico superior a 3 dioptrias de mudança. Então, eu já dei essa aula de complicação, então eu peguei 34 artigos quando eu fui falar sobre complicação. Então, as complicações do crosslink existem, são diversas. Os pacientes têm risco de infecção, têm perda endotelial, tem mudança da permeabilidade corneana, tem toxicidade limbar. Então, são diversas tecnologia que leva a alterações corneanas. Então, a gente precisa ser mais sensato na indicação. E, principalmente, esse caso, isso aqui é um trabalho do Pel Seiler, ele mesmo já mostrou que existem riscos de linhas de perda de visão pós-crosslink. Os pacientes com mais risco são pacientes acima de 35 anos e pacientes que têm uma cuidado visual corrigida de 20, 25 ou melhor. Então, esses pacientes têm que tomar mais cuidado ainda na indicação do crosslink. O crosslink está passando um estudo nos Estados Unidos, segundo o FDA, o que eles consideram como progressão hoje. Então, você tem que ter pelo menos um desses 4 parâmetros. Então, são um K máximo superior, maior ou igual a 1 dioptria, um astigmatismo topográfico maior que 1 dioptria, ou então um aumento do equivalente esférico de meio, e aqui é a primeira vez que eles falam em lente de contato. Então, mudanças na curvatura da lente de contato rígida também seriam sinais de progressão da doença. Recentemente, saiu o consenso também não respondeu isso, então, apesar de ser bem recente, ainda falta isso. Segundo eles, vocês vão ver que tem alguns parâmetros que são pela primeira vez mencionados, eles colocam pelo menos dois parâmetros de mudança, eles colocam mudança na superfície anterior e pela primeira vez aparece a córnea posterior como parâmetro de progressão, mas eles não colocam valores, e também o perfil paquimétrico. Então, segundo os autores, o perfil paquimétrico também entraria no critério de progressão dessa doença. Eles não colocam a acuidade visual como fator e nem nenhuma idade que seria restritiva à progressão, à indicação do crosslink. Obviamente, o mínimo que você tem que fazer no trabalho, você tem uma sequência de acompanhamento e utilizar a mesma plataforma de estudo da córnea para você poder comparar esses pacientes. Bom, em conclusão, a literatura, apesar desses tantos artigos presentes, ela é muito pobre ainda na indicação do crosslink, mas o pouco que existe já serve para a gente indicar. Então, hoje, falar em progressão, o único tratamento que funciona é o crosslink, nada mais hoje a gente tem de opção. E o que falta, principalmente, é ter uma melhor indicação, saber um critério melhor para indicar a progressão desses pacientes. Obrigado.